Em 2014, foram realizados 23.201 transplantes em todo o país. A taxa de doadores ainda ficou abaixo do esperado, mas já ajuda muita gente que está na fila à espera de um novo órgão. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar quem pode doar, quem pode ser beneficiado e o que pode ser feito para aumentar o número de doações e assim ajudar a garantir um direito fundamental expresso na nossa Constituição. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Para falar sobre a doação de órgãos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Gilberto Antônio Vieira, que atua na área de Direito Civil, e o médico Giuseppe Gatto, do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Doutor Gilberto, gostaria que o senhor começasse pelo básico. Legalmente, quem é que pode ser doador? Pessoa que for de maior, em princípio, e que for capaz e que tiver saúde, que possa doar, sem que a doação implique em alguma deficiência de alguma coisa, de algum funcionamento vital do organismo. Tá? A gente fala em princípio porque no caso de medula pode ser menor, obviamente com autorização dos pais. Doutor Giuseppe, existe um critério para saber quem pode receber essas doações? O requisito é que ele tenha uma insuficiência de algum órgão e que não tenha nenhum outro tratamento disponível. Então, o único tratamento para ele é o transplante. A gente pode fazer transplante de coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas, intestino, isso de órgãos sólidos, e transplantes de tecidos. Tecido de medula óssea, córnea, esclera, músculo, osso. Então, qualquer pessoa que tenha uma insuficiência de alguma dessas coisas, que tenha indicação. Qualquer pessoa que tenha essas doenças e esteja em algum segmento para poder ser inscrito em uma lista. Então, fígado, coração, eles têm alguns critérios específicos, que são de compatibilidade por tempo de lista ou por gravidade. No caso do rim, por compatibilidade de genética. Quem precisa de um transplante, entra em uma fila de espera. Dados do Ministério da Saúde mostram que ao final de 2014, mais de 38 mil pessoas estavam nessa lista, que obedece a critérios de acordo com o tipo de órgão a ser transplantado e a situação do paciente. No Brasil, a grande maioria dos transplantes é realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2011, André descobriu que possuía um nódulo no fígado e a situação ainda era agravada pela hepatite crônica que sofria. A solução encontrada foi o transplante do órgão. Apesar do medo e da falta de informação, ele conta que tudo correu bem. Eu tive a felicidade de, em 40 dias aproximadamente, ser chamado, porque o meu nódulo estava crescendo no fígado e ele ia se tornar câncer. E se tornasse câncer, a pessoa não pode mais fazer o transplante. Para André, a surpresa maior foi a atenção recebida pelas equipes médicas e o suporte dado pelo governo no processo. Eu não tinha conhecimento que todas essas coisas que aconteceram comigo é de nosso direito e direito de todos os brasileiros, pela Constituição. Assim como André, muita gente depende de um transplante. Ao final de 2014, mais de 38 mil pessoas estavam na lista de espera. Para especialistas, o que pode ajudar a aumentar o número de doações é a conscientização das famílias. A questão de doação, ela enfrenta essa grande questão. Ela deve ser gratuita e deve ser feita expressamente. Né? A pessoa pode declarar sua vontade em vida, né? No entanto, ao falecimento, sua família deverá vir e reafirmar sua vontade. Nós vivemos em um país completamente solidário, né? Eu acho que essa é uma das grandes características do povo brasileiro hoje, né? Seria a solidariedade. O que falta é informação. Doutor Giuseppe, a taxa de negativa das famílias em relação à doação ficou em 46% em 2014, em alguns estados chegou a 82%. Existe alguma explicação para tantas famílias negarem doar os órgãos? A qualidade do atendimento do paciente que infelizmente morre e que vira um doador de órgãos, isso é determinante para que a família tenha boa vontade, ela perceba que foi feito tudo o que precisava, então eu posso doar o órgão, eu estou seguro de que meu familiar foi bem atendido. Então isso é uma coisa que determina muito. A gente tem melhorado a nossa capacidade de doação,
a aceitação por parte das famílias, mas isso está relacionado com a qualidade do atendimento que ela recebe lá desde o começo do processo até a hora da abordagem da morte encefálica. Doutor Gilberto, e o que pode ser feito para melhorar aí essa qualidade de atendimento, esse tipo de abordagem? Existe um padrão a ser seguido? Eu acho que a questão da conscientização é importante, mas também a questão do treinamento, e quando eu falo em treinamento, não é só o treinamento técnico médico, mas técnico psicológico na hora da abordagem, que eu acredito que também influencia muito. E também eu acho que cabe o aperfeiçoamento na legislação, porque hoje fica tudo dependendo da boa vontade da família do falecido. E não há como assegurar pela legislação vigente o respeito à vontade do falecido, caso ele expressamente tenha se manifestado em favor da doação. Na Espanha, que é considerado o país que mais registra transplantes, a taxa é de 37 doadores por milhão de habitantes. No Brasil, é de 14,2. Qual que é a maior dificuldade? Veja, eu não creio que a culpa seja apenas da legislação, mas eu acredito que a legislação contribuiu muito. A Lei 9434 de 97, ela presumia, assim como ocorre na Espanha, que todo mundo fosse doador, salvo se você expressamente houvesse se manifestado em sentido contrário. Aí, quando chegou a 10.211, em 2001, fizeram quase que o inverso. Só que eu acho que poderia ter um meio termo, né? Olha, quem se manifestou expressamente, vamos respeitar a vontade. Acho que não teria nada demais. E aqueles que não se manifestaram, aí sim consulta a família, né? Acho que poderia fazer um meio termo. O que o senhor acha, doutor Giuseppe? O senhor que está ligado diretamente. Na Espanha, eles têm realmente um critério de doação presumida. Qualquer pessoa que morre na Espanha é doador de órgãos, nacional ou estrangeiro, não importa, ele é um doador. Mas nenhuma doação é feita sem a anuência da família. No fim, o que a família escreve lá é que ela desconhece qualquer vontade contrária à doação. Ela não está autorizando expressamente, né? Ela só está falando que não conheço vontade contrária. Mas essa abordagem da família aumenta a lisura do processo, a confiança do processo, as pessoas entendem que está sendo feita uma coisa de uma forma transparente. Nós entendemos que toda vez que você tem alguma coisa que é imposta para a família, você cria uma situação que é difícil e que o transplante ele depende absolutamente da credibilidade do sistema. Qualquer coisa que eu coloque que ponha em dúvida essa credibilidade, dificulta a doação, dificulta todos os nossos processos. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura. Dados do Ministério da Saúde mostram que existem mais de 1.000 equipes e 400 unidades prontinhas. Como é que esse número é distribuído e como é que ele é avaliado? Ele vai variar de acordo com a complexidade do transplante. Quanto mais simples, mais lugares fazem. Quanto mais complexo, menos lugares fazem. Então, o transplante de córnea, ele é bem difundido no país inteiro. Quase todos os estados fazem transplante de córnea. Já transplante de coração é muito restrito. Fígado, um pouquinho mais. Hoje a gente já tem um processo de interiorização dos transplantes hepáticos, mas coração ainda continua restrito a grandes centros, Brasília, Ceará, que tem o Hospital de Messejana, e o sul do país, onde está concentrada a maior parte desses transplantes. Então, está diretamente relacionado com a qualidade do sistema de saúde local. Quanto mais complexo o sistema de saúde, maior o suporte que esse lugar tem, mais fácil de fazer transplantes mais complexos. E esse é um assunto que desperta a curiosidade das pessoas e também deixa algumas dúvidas. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos especialistas. Se a pessoa não deixou autorizada a doação de órgãos, a família pode autorizar? Doutor Giuseppe, quem pode autorizar esse procedimento? Quem pode autorizar é a família, né? No caso de um filho, quem autoriza são os pais, ele é maior, só um dos pais pode autorizar isso. Mas nós tentamos sempre o máximo de pessoas possível da família para que seja uma ação de consenso, mas legalmente um dos responsáveis ou um dos parentes próximos até o 4º grau de parentesco. No caso de marido ou mulher, a autorização só pode ser dada se eles forem casados? Como é que funciona quando eles são companheiros? Pela legislação brasileira, pelo Código Civil vigente, o companheiro é como se casado fosse, equivale, né, o companheiro que vive maritalmente, vive em conjunto, é como se casado fosse pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, tem os mesmos direitos. Nós temos casos de que não tinha ninguém para responder pela pessoa, era a única pessoa de toda a linhagem dela.
então não tinha quem autorizasse por ela. Então, nós buscamos, isso aconteceu aqui em Brasília, nós buscamos o Ministério Público, que tomou para ele o poder de decidir isso, tomou a tutela dele, e como ele tinha registros em vídeo, muitas pessoas afirmavam que ele tinha interesse em ser doador, o Ministério Público fez essa autorização. E aí tudo certinho? Tudo certinho. E no caso de filhos, doutor Gilberto, de pais separados, quem é que pode fazer essa doação? Tem que ser os dois ou basta um? Hoje, o regime mais comum é a guarda compartilhada. O pai tem o pato-poder, a mãe tem o mato-poder. Então, eu recomendaria, porque senão corre o risco de litígio, que haja autorização dos dois. Isso é feito geralmente, né, doutor José? Geralmente é feito isso. Algumas situações, quando estão em estados distantes, não moram conjuntos, o que a gente tem, meio como um combinado, é que procure um delegado local, um Ministério Público local, e que ele expresse essa vontade lá e que isso seja enviado para a gente, para isso constar dentro da documentação do paciente. E vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber de quem é a decisão final sobre a doação de órgãos. Se uma pessoa fala em vida que quer doar, mas a família não concorda, o que acontece? Doutor Giuseppe, a gente já falou aqui que a palavra final é da família, mas essa vontade se sobrepõe mesmo quando a pessoa deixa claro que ela quer doar? Por isso que nós orientamos sempre que se você tem vontade de ser doador, fale com a sua família. Porque uma das perguntas que nós fazemos na hora de abordar é, ele já se manifestou a favor da doação? Porque se já se manifestou, dificilmente alguém vai contra a vontade do falecido, né? Então, isso facilita bastante. Doutor Gilberto, existe alguma forma de deixar isso registrado para tentar fazer valer essa vontade de doar órgãos caso a família não concorde ou legalmente não há o que se fazer? Dificilmente, se a pessoa se manifestou favorável a ser doador, a família vai se manifestar em sentido contrário. A tendência geral é respeitar essa vontade. Agora, o que a lei não impõe é a obrigatoriedade do respeito a essa vontade pela família. Não há a compulsoriedade. Agora, legalmente falando, se uma pessoa da família quer a doação, a outra não autoriza, como é que fica? Não, depende de quem é quem, né? Por exemplo, morre um filho, os pais, ele é solteiro, os pais desejam doar. Aí um irmão não concorda. Normalmente se observa a vontade dos pais. A situação for contrária, os pais forem contra, dificilmente o irmão vai desrespeitar a vontade do pai, na prática. O que a gente sempre tenta é buscar o consenso. As equipes que fazem a abordagem da família, elas são equipes treinadas para isso, né? Então não é, eu quero fazer isso. Tem técnicas, tem maneiras de fazer isso. Mas o principal para essas equipes é acolher essa família. É uma família que está sofrendo uma perda muito grande, né? Estão extremamente fragilizadas, e eu ainda vou pedir para ser doador. Então, nós precisamos primeiro acolher essa família, respeitar o que ela está passando, respeitar a dor dela, criar condições favoráveis para essa família entender o que está acontecendo, para depois pedir essa doação de órgãos. Então, com isso, geralmente, a gente consegue que o consenso seja atingido. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o médico Giuseppe Gatto, do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o advogado Gilberto Antônio Vieira, que atua na área de Direito Civil. No programa de hoje estamos falando sobre a doação de órgãos. E a lei que trata de transplantes determina casos em que o procedimento pode ser feito entre pessoas vivas. Pela lei, a pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, ou ainda em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial, que só é dispensada para doação de medula. Doutor Giuseppe, a doação entre pessoas vivas vale para qual tipo de órgão? Rim, que eu posso tirar um dos rins, e fígado, que apesar de a gente pensar em um órgão só, ele é uma junção de duas partes, né? Então eu posso pegar uma parte desse órgão para ser doado intervivos. E pulmão também a gente pode fazer isso. E no caso de medula? Medula a gente não considera órgão, né? É um tecido, mas a medula pode ser feita intervivos. Na verdade, ela é exclusivamente intervivos, né? A pessoa tem que estar viva para doar a medula. Doutor Gilberto, de acordo com a lei, a doação entre pessoas vivas tem que ser para familiares ou com autorização da Justiça. Por que é exigida essa autorização judicial? O objetivo principal é para evitar, especialmente, que haja
venda, comercialização de órgãos, tá? Para que efetivamente a doação se faça de forma gratuita, de forma altruísta, né? Objetivando efetivamente contribuir para que as pessoas que estão na fila esperando e cuja vida depende do recebimento, da recepção desses órgãos, realmente tenham uma chance e que não apenas aquelas pessoas de mais recursos econômicos tenham esse benefício. Doutor Giuseppe, doutor Gilberto falou aqui da lista de espera. Como é que funciona essa lista? Apesar de a gente pensar em uma fila ou uma lista única, cada órgão tem o seu próprio sistema. Então, córnea é uma fila que a gente chama de fila de cinema. Quem chegou primeiro é atendido primeiro, então é por antiguidade. Rim, por compatibilidade. Quanto mais parecido o doador com o receptor, maior a pontuação, mais em cima esse paciente está na lista. Fígado é por gravidade. Quem está mais grave recebe primeiro o órgão do que quem está menos grave. Coração, por compatibilidade, de tamanho, peso, idade. Então não adianta eu pegar um doador de 50 anos e colocar numa criança de 5 anos. Nem cabe lá dentro, né? Então tem esses critérios. Pulmão por antiguidade e pâncreas por antiguidade. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Qualquer pessoa pode ser doador? Eu gostaria de saber como posso ser doador em vida. Doutor Giuseppe, quais são os pré-requisitos para ser doador em vida? Para doador vivo, tem que ter saúde quase que de astronauta. Porque um dos princípios da medicina é primum non nocere, primeiro não causar o mal. Então eu não posso criar riscos para uma pessoa que não tem nada. O doador de órgãos, doador vivo, né, ele não tem benefício nenhum com essa cirurgia. Então é uma cirurgia de grande porte, com riscos elevados, para doar para outra pessoa. Então eu preciso que ele tenha boa qualidade de saúde, que ele esteja bem e que eu não esteja trazendo um outro risco para ele. Então esse é um dos primeiros critérios que eu tenho. Os outros são por compatibilidades, então eu tenho que ter critérios específicos para essa doação. Doutor Gilberto, e no caso dos menores que querem doar em vida, como é que funciona? Geralmente, a doação entre vivos é a doação de medula. E a doação de medula geralmente ocorre entre irmãos. Então, os pais com certeza autorizam. Então, geralmente não tem problemas maiores. E vamos à última pergunta feita nas ruas. Eu queria saber o que acontece quando a pessoa é doadora de órgãos, mas não tem hospital que realize transplantes no lugar. E nesses casos, o que fazer, doutor Gilberto? Bom, nesses casos, o SUS está autorizado pela legislação a receber esses órgãos e transportar para um local onde isso possa ser realizado. E esse é um procedimento rápido, doutor Giuseppe? Toda vez que a gente tem um paciente que está em morte encefálica, obrigatoriamente o médico tem que comunicar à Central Estadual de Transplante, CNCDO. Então, quando tem esse potencial doador, a central organiza que tenha a abordagem da família, pode ser localmente, no hospital, se não tiver nesse hospital, ela manda os recursos para isso e é transferida uma equipe para fazer essa captação. Então, a gente pode ter um doador no Acre e eu não tenho lá um captador de fígado para fazer isso. E esse fígado vai ser transplantado em São Paulo. Então é acionado via Central Nacional, que organiza todo o transporte para que essa equipe saia de São Paulo, vá até o Acre, faça a captação de órgãos e retorne até o estado de origem. Então isso tudo é feito pela Central Nacional de Transplante, organizado junto com a Força Aérea Brasileira, que ajuda muito com os seus aviões, as empresas de transporte aéreo, todas elas têm um contrato, uma parceria com o Ministério da Saúde. A Central Nacional de Transplantes tem uma pessoa dentro do órgão que organiza todos os voos no Rio de Janeiro, para que isso seja feito no menor tempo possível e com a maior qualidade para que o órgão chegue a tempo para ser transplantado. E será que as pessoas estão bem informadas sobre doação de órgãos? A nossa equipe foi conferir as opiniões. Quando você doa, não é que você não precise, você precisa. Mas você fala, poxa, eu posso pegar uma parte que eu posso viver sem e doar para essa pessoa, salvar a vida dessa pessoa. Salvou muitas vidas, deixar claro para os familiares que você pretende doar os órgãos, né? Para assim que você morrer, você poder doar para quem precisa. Pode salvar uma vida e seria um bom ato que as pessoas poderiam começar a repensar mais ainda para poder ajudar o próximo. Eu vejo vários cartazes assim nas ruas falando sobre doação de órgãos, mas eu creio que é ainda muito pouco trabalhado e debatido esse tema. Acho que é importante sim, ter essa consciência geral, não necessariamente é importante fixar a ideia de que todas as pessoas devem doar, mas que todas as pessoas tenham consciência que é uma opção e que pode salvar muitas vidas.
Doutor Giuseppe, as pessoas hoje já têm realmente essa consciência da importância do ato ou ainda existem muitos mitos sobre transplantes? Existem muitos mitos, né? É muito difícil trabalhar sobre a morte. Falar sobre morte em si já traz um mito e que ninguém quer conversar sobre ela. Então, a doação ela está relacionada diretamente com o morrer. Então, o problema não é só a doação, é o momento que vive nessa hora. Então, a gente tem dificuldade com isso. Discutir, conversar, é o que faz mais ter uma doação efetiva. Casos que são de mobilização nacional, como foi do Giannichini, como foi daquele caso Eloá, em São Paulo, aquilo fez com que o transplante tivesse um grande ganho. Horton Nascimento, o caso na novela, são coisas que fazem com que esse assunto seja discutido e as pessoas se informem um pouco mais, mas falem sobre o momento e expressem a sua vontade em ser doadoras. Agora, doutor Gilberto, é importante evitar a pressão, como falou o entrevistado, já que a doação é um ato de amor e não uma obrigação. O que realmente funciona? Sim, com certeza não é através de pressão que se consegue, é através do conhecimento, como o doutor Giuseppe fez um registro bastante claro e bastante significativo. E por isso a conveniência e a necessidade das equipes estarem bem preparadas psicologicamente para fazer esse trabalho de convencimento. Seja recebendo bem as famílias, seja a partir da abordagem desde o início. A pessoa às vezes é internada e, em princípio, às vezes não se prevê o risco de morte. E aí, desse atendimento, se ela foi mal atendida, às vezes fica muito difícil você reverter para ter a boa vontade dos familiares. Agora, o senhor acha também que faltam campanhas de conscientização, falta investimento nessa área? Faltam campanhas. Não só campanhas de conscientização, como também campanhas de informação. Não é? Porque é preciso que as pessoas, que os doadores às vezes saibam, olha, eu posso doar medula e com isso eu não tenho um grande risco de morte ou coisa parecida. É diferente do que você doar um rim, do que você doar um fígado. Né? Porque se você doar um caso rim... mais específico. Porque se você doar um rim e você tiver um problema no outro, você fica sem. O senhor também acha que falta mais campanhas de conscientização, doutor Giuseppe? Não acho que faltam campanhas, como a gente entende de campanha, um negócio que fique falando sobre isso com frequência na televisão. Acho que não é esse o tipo de modificação que a gente precisa. Mas, sem dúvida, nós precisamos aumentar a discussão do tema. Coisas informativas são muito melhores do que tentem o convencimento. Não é convencer ninguém, mas que as pessoas conversem, discutam sobre isso. TV com novelas, isso tudo. Toda vez que tem um caso na novela de uma doação de órgãos, nós vimos doação aumentada. Porque isso traz a discussão. Campanhas que duram um mês, 15 dias, elas não são tão eficazes. Nós entendemos que é melhor gastar, e isso custa muito dinheiro, né? Gastar com o treinamento das equipes que vão fazer a abordagem familiar, que vão trabalhar com isso, esse gasto é mais importante do que gastar com campanha. Mas sim que a gente precisa melhorar a informação. Colocar nos currículos escolares, isso tem que ser discutido desde pequenininho, para ser uma coisa que é do cotidiano das pessoas. Colocar em discussões como fóruns como esse, onde a pessoa está zapeando e acaba olhando e opa, sobre transplante, isso é legal. E aí começar a criar a sua própria consciência. Mas campanhas, tipo, publicitárias, você tem pouca eficácia. Doutor Giuseppe, e a pessoa que está nos assistindo aqui que ainda quer buscar mais informações, onde ela pode conseguir esses dados? O site do Ministério da Saúde, o portal do transplante, tem um portal do Ministério que fala sobre transplante, e o site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, abto.org.br. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês um recadinho para quem está nos assistindo e não tem dúvida sobre doar ou não. Doutor Gilberto. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se informar. E a respeito de informação, quando eu falo assim na necessidade de maior informação, infelizmente, nem todas as pessoas sequer sabem os direitos que têm. Por exemplo, o SUS é obrigado a pagar, inclusive, a busca de órgãos compatíveis no exterior. Quantos brasileiros sabem disso? Acho que a minoria, né? Entendeu? Então, assim, o nível de informação precisa ser efetivamente mais difundido. Né? E para o senhor, doutor Giuseppe? Sempre a discussão sobre isso, né? Discutir a doação de órgãos, mas o que mais modifica é falar com a família. Eu gosto muito de um mote, de uma campanha do Ministério, que seja um doador de órgãos. Fale com sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Então, falar com sua família é o que mais modifica a capacidade de convencimento e é o nosso número de doadores.
E nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Gilberto, doutor Giuseppe, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua companhia. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.